Gente, para nós finalizarmos a aula de hoje, nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos, tá? O último tópico, juro para vocês. Então, o que são os hidrocarbonetos aromáticos? São os que possuem um ou mais anel benzênico ou aromático. O que é um anel benzênico? O anel benzênico ele pode ter essas três formas, ser mostrada, né? A molécula estrutural dela, certo? Que consiste em 6 carbonos num ciclo, sendo que a gente tem dupla ligação entre esse ciclo alternada, tá? Então, a gente pode representar dessa forma. A gente vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? Faz diferença onde eu coloco a dupla e a simples? Se eu quiser tirar essa dupla daqui e colocar para cá, tem diferença? Não, tá? Não tem diferença. Porque a gente pode simbolizar assim também, ou assim. Por que então esse círculo no meio? Porque o anel aromático, né, ou o benzeno, mais popular, ele faz ressonância, tá? Eu vou mais para frente falar um pouquinho sobre ressonância, vou demonstrar o que é ressonância, mas basicamente essa dupla ligação ela não é fixa, ela quebra e forma aqui. Hora que forma aqui, essa quebra e forma no outro. Essa quebra e forma no outro. Então, ela vai quebrando e formando no próximo, e vai andando essa dupla ligação. Por isso que nós chamamos também um anel benzênico dessa forma aqui, tá? Como um círculo. Então, além do benzeno, como é popularmente conhecido, nós temos outros exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Então, nós temos o tolueno, que seria um benzeno com um grupo metil, uma ramificação de metil, que é conhecido como tolueno. Existe no bálsamo de tolo, extraído de uma árvore originária da Colômbia. Existe o naftalino, tá? Dessa forma aqui, que é vendido na forma de bolinhas de naftalina. Então, aquela bolinha branca, né, de naftalina fedido, nada mais é do que o naftalino, e usado como repelente de inseto. Então, o naftaleno, ele é sólido quando a gente compra, e normalmente as pessoas colocam em ambientes assim para repelir insetos, tipo banheiro, perto de ralo, porque ele vira diretamente de sólido para gás. E o cheiro é muito forte e realmente repele insetos e até pessoas, né? E aqui nós temos o antraceno, que seria então 3 benzenos grudados em sequência. Então, existe nos óleos destilados de carvão mineral. Quando a gente faz uma destilação de carvão mineral, precipita o óleo e esse óleo contém esse antraceno. Aqui, como que seria o nome desse composto? Normalmente a gente chama ele de tolueno, mas o nome, vou falar pela IUPAC, isso aqui é um grupo metil. Então, seria o metilbenzeno. Quando nós temos mais do que um grupo, tá? Nós temos que fazer a numeração. E como que nós iniciamos? A gente tem que ter o menor número possível, então não poderia começar em sentido horário, né? Tem que ser em sentido anti-horário. Mas por que que eu começo desse daqui e não desse, né? A gente tem que começar dos grupos menores, das ramificações menores. Então, a gente tem que começar do metil, depois do etil, depois o propil. Então, nesse caso, obrigatoriamente, nós começamos do metil. Se a gente começar desse segundo metil aqui, e não do de baixo, a numeração vai ficar grande, tanto para um lado quanto para o outro, né? Se ele for 1, aqui vai ficar 2, 3, 4, 5, 6. Se esse for 1 e a gente vir para cá, e esse ficar como 2, aqui vai ser 6. Então, vai ficar uma numeração grande. Então, o melhor jeito é começar por esse metil e andar em sentido anti-horário. Então, apesar da gente fazer isso, pela IUPAC, o nome tem que começar em ordem alfabética. Entre o metil e o etil vem antes. Então, a gente tem um etil no 3, no carbono 3, então 3-etil. E nós temos o metil no carbono 1 e um no carbono 2. Então, 1, 2, como são dois grupos metil, né?
dimetilbenzeno. Outra forma da gente usar essa nomenclatura é a gente usar a terminação orto, meta e para, tá? A gente pega o primeiro como referência, no caso a gente poderia pegar esse daqui como referência, né? E os que estão próximo desse de referência é o orto, o que estão 2 casas longe, né, é o meta, e o que está em sentido contrário é o para. Então, a gente teria aqui um orto e aqui um meta. Um orto e um meta. Se a gente tivesse mais um grupo aqui, esse grupo estaria no para, que é sentido contrário do que a gente usa de referência. Então, nesse caso, como que seria o nome desse grupo, né? Eu posso tanto pegar esse de referência quanto esse. Se eu pegar esse de cá vai ser o primeiro. Se eu pegar esse de referência, o da esquerda que vai ser primeiro, certo? Mas usando essa nomenclatura de orto, meta e para, então a gente pode ter um nome aqui, vamos lá, nome primeiro comum. Nós temos 2-metil, que está um no grupo 1, um no grupo 2. Então, nós teríamos 1,2-dimetilbenzeno. Ou, esse daqui está no orto. Então, esse seria orto, como os dois são metil, né? Orto-dimetilbenzeno. Esse composto aqui, a gente pode chamar de xileno. Mas, onde que está o CH3? Porque o xileno, ele é 2-metil em qualquer ponto aqui. Então, se ele tivesse aqui, também seria um xileno. Se tivesse aqui, também seria um xileno. Se tivesse aqui, também seria um xileno. Mas em qual posição que está? Ele, no caso, está na posição orto. Então, a gente pode também chamar de orto xileno. E aqui? Então, agora a gente não tem mais 1, 2. A gente tem 1, 3. Ou 1, 3. Tanto faz como a gente pega. Como são 2-metil, então, dimetilbenzeno. Ou meta-dimetilbenzeno. Ou, como esse composto aqui é o xileno, então a gente tem um meta-xileno. Posso abreviar, em lugar de escrever orto e meta por inteiro, como O, nesse caso, como M, nesse caso, para meta. E aqui que estão em sentidos opostos, pela e o par, que a gente poderia chamar de 1 e 4, né, dimetilbenzeno, ou então para dimetilbenzeno ou para xileno, tá? Então, a gente tem essas diversas possibilidades de nomenclatura aqui, certo? O próximo, então, é um exercício, eu vou deixar para vocês fazerem, e aqui a gente finaliza a aula de hoje. Então, vai ter uma atividade e um trabalhinho, tá? Beijo, até semana que vem.